Vou agora rever alguns conceitos que se aplicam em triângulos, uma vez que na geometria do 10º ano, portanto, iremos trabalhar muito com figuras, quer no plano, quer no espaço, onde teremos de calcular distâncias nessas figuras, áreas, volumes, e para isso os triângulos são muitas vezes requisitados para ajudar nesses cálculos, ok? Interessa então relembrar o teorema de Pitágoras, que se aplica a triângulos retângulos, e vou falar também depois da semelhança de figuras neste mesmo vídeo, ok? Deixem-me só dizer que na teoria 2 desta aula, o vídeo teoria 2, é um vídeo muito importante porque fala de figuras semelhantes, neste caso não só de triângulos, mas de figuras semelhantes, e faz uma relação entre as áreas e os volumes e os lados de figuras semelhantes, ok? Muito importante para a geometria do 10º ano, portanto não deixem de ver a teoria 2 desta aula. Bom, revendo então aqui o teorema de Pitágoras, a sua demonstração está ao nível do 9º ano, podem ver nas aulas do 9º ano a demonstração. Eu vou apenas relembrar, enunciar e explicar aqui o teorema de forma mais intuitiva, ok? Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já sabemos que assim é, vamos então só visualizar. Temos um triângulo retângulo, temos então um ângulo de 90 graus, existe sempre uma hipotenusa que é o lado maior e que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e o que diz o teorema é isto: o quadrado da hipotenusa, reparem, o quadrado que está na hipotenusa, vamos visualizá-lo, temos aqui um quadrado, então se aqui chamei h, mede h, vamos assumir que isto mede h, este lado, então se isto é um quadrado, aqui também mede h, não é? Então a área deste quadrado será h ao quadrado. E o que diz o teorema é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados que estão nos catetos, quadrados dos catetos. Vou então fazer também aqui quadrados de lado, neste caso de lado A, vou aqui fazer. Este é então lado A, aqui também é A, quer dizer que a área deste quadrado será A ao quadrado. Bom, e aqui vou fazer um quadrado de lado B. Ok? Lado B, portanto aqui é B, aqui também é B, quer dizer que a área deste quadrado é B ao quadrado. O que diz o teorema é então que a área do quadrado preto é igual à área do quadrado verde mais a área do quadrado amarelo, ok? Algebricamente podemos enunciar o teorema desta forma: h ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, agora algumas dicas práticas para o teorema de Pitágoras. Bom, muito cuidado, só aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, ok? Bom, e isto implica o quê? Implica que por vezes, em alguns exercícios, temos, por exemplo, um triângulo que não é retângulo. Não é retângulo, mas para determinarmos aquilo que nos pedem, é necessário, e dados os valores que nos dão no exercício, bom, poderíamos fazer aqui alguma decomposição na figura, de modo a procurar, portanto, triângulos retângulos. Bom, vou dar aqui um exemplo. Depois, na componente prática, teremos exercícios concretos, onde aplicaremos estas estratégias, ok? Mas só para alertar, só para chamar a atenção à estratégia. Por exemplo, este triângulo, para procurar aqui triângulos retângulos, eu podia dividir aqui nesta altura, relativamente aqui a esta base, não é? Se eu considerasse aqui este lado a base e aqui a altura, que é perpendicular à base, bom, obtinha aqui dois triângulos retângulos, não é? E eventualmente, se o exercício tivesse dados para poder trabalhar com esta decomposição, poderia fazê-lo, poderia pensar nisso para procurar o teorema de Pitágoras, ok? Se me desse jeito. Poderia também fazer de outra forma. Reparem, vou aqui então dar uma outra noção, ok? Vou só chamar aqui letras, portanto, temos o A, o B e o C, e agora isto ficou assim com uma caneta muito grossa, mas eu mudo já aqui. E vamos supor que os dados que tínhamos no enunciado permitiam antes fazer esta decomposição, dava mais jeito, portanto, depende do exercício, não é? O que temos no exercício, temos que analisar o que temos e ver, e poderia encontrar aqui também um triângulo retângulo, não é? Este triângulo, vou chamar aqui também uma letra, para ser mais fácil, portanto, já agora também com caneta mais grossa, para ficar, ora, A, B, C, e vou chamar aqui D, então, a este vértice. Bom, por exemplo, e apenas mesmo só um exemplo, de aplicação. Vamos supor que me pediam a área deste triângulo, então, azul. Bom, mas eu podia dizer que a área deste triângulo azul, que é o triângulo ABC, é o que me era pedido, eu podia escrever desta forma: é igual à área do triângulo ABD. E porquê é que poderá dar jeito escrever assim? Poderá dar jeito porque estamos a falar de um triângulo retângulo, não é? E então seria possível aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar algum lado. É possível que tenham que fazer estes raciocínios, ok? Portanto, a área do triângulo azul ABC é igual à área do triângulo ABD menos a área deste triângulo branco
DC, ok? Volto a dizer que na componente prática teremos exercícios concretos para aplicar este tipo de raciocínio. É só para reforçar a ideia que o Teorema de Pitágoras só em triângulos retângulos e por vezes teremos que andar ali a decompor ou a fazer outros esquemas para procurar triângulos retângulos. Neste caso eu consegui escrever a área do triângulo azul em função de outros dois triângulos que são retângulos, ok? Uma outra coisa importante é, se nos dão um triângulo em que não falam nos ângulos, mas dão, no caso, dão os lados, dão o valor dos lados. Bom, mas será necessário naquele exercício, até pode ser mesmo a pergunta direta, perguntam, peço desculpa, agora está-me aqui a falhar, perguntam alguma coisa sobre os ângulos do triângulo, não é? Perguntam alguma coisa sobre os ângulos. Vamos supor que me diziam que aqui era 3, aqui 4 e aqui 5. Davam-me este triângulo. Bom, e eu precisava saber alguma coisa dos ângulos. O que é que eu posso fazer para saber logo se ele é um triângulo retângulo ou não, se tem algum ângulo de 90 graus? Posso testar o Teorema de Pitágoras, não é? Porque se o Teorema de Pitágoras se verifica, então o triângulo é retângulo de certeza. Então o que é que eu fazia? Eu olho aqui para os lados que me dão, vejo qual é o maior. Se fosse um triângulo retângulo, a hipotenusa teria de ser o 5, porque é o maior, não é? Então vou testar aqui o Teorema de Pitágoras. Será que isto se verifica? A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado? Bom, vamos ver. Então a hipotenusa teria de ser o 5. Fica 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Será que isto é verdade? 25 é igual a 9 mais 16. 25 é igual a 25. Bom, verdade, deu verdadeiro. O Teorema de Pitágoras verificou-se neste triângulo. Logo, ele é um triângulo retângulo e o ângulo de 90 graus tem que ser aquele que é o oposto à hipotenusa. Portanto, aqui ficávamos com a certeza que tinha 90 graus este triângulo, ok? Tinha ali um ângulo de 90 graus. Portanto, se o Teorema de Pitágoras também permite saber se um triângulo é retângulo ou não, dados os seus lados, ok? Passando então para a semelhança de figuras. Nós temos então os três critérios já conhecidos, L, 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 A, L, A, A. Vamos falar deles separadamente. Portanto, critério L, L, L. Poderemos dizer que dois triângulos são semelhantes, e agora estamos a falar de triângulos, não é? Vou chamar aqui nomes aos vértices para ser mais fácil. Portanto, como é que nós podemos concluir, chamar aqui A', B', C', B', C'. Como é que podemos concluir que dois triângulos são semelhantes relativamente a este critério? Bom, se os três lados são proporcionais, ok? Se têm de um para o outro os três lados diretamente proporcionais. O que é que isto quer dizer? Se os lados correspondentes, a razão entre os lados correspondentes, eu vou aqui tentar exemplificar, por exemplo, A', B' a dividir por AB, que é o lado correspondente. Temos de ter algum cuidado nos triângulos a ver quais são realmente os lados correspondentes, ok? Eles podem estar virados ao contrário, um estar direito e outro estar ali meio inclinado e, portanto, devemos identificar bem logo quais são os lados correspondentes. Bom, então, a razão entre os lados, os respectivos lados correspondentes, terá que ser sempre a mesma, ou seja, B' a dividir por C', aliás, B', C' a dividir por BC, terá que ser igual ao A', B' a dividir por AB e também terá de ser igual ao A', C'. Reparem que eu estou a manter sempre esta sequência na divisão, não é? Estou a dividir sempre o maior pelo menor. Só assim é que consigo obter uma razão. Portanto, a este valor, que será uma constante, chamamos então de razão. Vou colocar aqui um R, ok? Esta razão será uma razão de ampliação, porque eu estou a dividir o maior pelo menor. Reparem que numa fração, quando o numerador é maior que o denominador, o número é maior do que 1, não é? Então, este R que eu aqui falei é uma razão, é um R qualquer de ampliação, pode ser 2, 3, 5,6, qualquer coisa, mas é um número maior do que 1 de certeza, porque eu estou a dividir o maior pelo menor, ok? É claro que eu também posso trabalhar com uma razão de redução. Se existe uma razão de ampliação, que é esta que transforma o triângulo menor no triângulo maior, também existe uma razão de redução, que será 1 sobre R. Eu vou aqui generalizar, ok? Imaginem que o R era 2, então aqui seria 1 sobre 2. Bom, então o que é que acontece? Aqui teria AB a dividir por A', B', teria que dar o mesmo. Eu poderia trabalhar também com estas razões, não é? Para garantir que eles eram semelhantes. Teria que dar o mesmo que BC a dividir por B', C', que teria que ser igual, por sua vez, a AC a dividir por A', C', ok? Então, esta constante já daria 1 sobre R. E 1 sobre R seria um número, então, menor do que 1, porque, reparem, eu estou a dividir o menor pelo maior. Se eu fizer o menor a dividir pelo maior, esta fração vai dar menor do que 1, não é? Portanto, seria uma razão de redução. Poderemos garantir que existe
cada uma delas, ok? Trabalhar com a de ampliação ou com a de redução. Bom, passando ao outro critério, LAL. Então temos de garantir que em dois triângulos são semelhantes, têm de um para o outro um par de ângulos igual e os lados por eles formados diretamente proporcionais. Bom, o que é que isto quer dizer na prática? Então, no enunciado, teremos de ter condições para garantir que acontece o que eu vou agora aqui escrever, a título de exemplo. Portanto, se temos de identificar dois ângulos, um par de ângulos, portanto, são dois ângulos, um em cada um, que têm a mesma amplitude. Portanto, vou escrever aqui, então, aqui este ponto. O ângulo BAC terá de ser igual ao ângulo B'A'C'. Podia ser outro, não é? Vamos supor que no exercício conseguíamos identificar que estes dois ângulos eram iguais, mas não chega. Precisamos ainda de garantir, para ter a certeza que eles são semelhantes, que os respectivos lados, portanto, a razão entre os lados que formam cada um dos ângulos são iguais. As razões são iguais, logo os lados são proporcionais. Por exemplo, B'A'C' a dividir por BA ou AB teria de ser igual a A'C', reparem que eu estou a fazer os lados que formam o ângulo, não é? A dividir por AC. E se verificar estes dois pontos, então, pelo critério LAL, tenho a certeza que estes dois triângulos são semelhantes, ok? Portanto, identificar um par de ângulos igual e os lados por eles formados proporcionais, ok? E agora o terceiro critério, que eu diria que é se calhar o mais utilizado, portanto é o que se costuma ver mais vezes nos exercícios, que diz que dois triângulos são semelhantes, têm de um para o outro dois pares de ângulos iguais. Realmente, se nós identificarmos dois pares iguais, o terceiro ângulo também terá de ser igual. Vamos já ver melhor porquê. Vou só então aqui também escrever para ficar registado A'C', B'C'. Se nós, num enunciado em que temos triângulos, conseguimos identificar que esses dois triângulos existem de um para o outro, dois pares de ângulos, este seria um par. Por exemplo, agora vou falar deste e deste, seriam iguais. Bom, então nós podemos garantir que eles são semelhantes. Reparem que se este ângulo é igual a este e se este ângulo é igual a este, o terceiro ângulo de cada um deles também terá de ser igual. Isto devido ao conhecimento que nós também temos de que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Portanto, aqui, como estes valores são iguais, o valor que iria dar neste ângulo seria o mesmo valor que iria dar neste, ok? E por isso, se nós concluirmos que, neste caso, BAC é igual a B'A'C' e ainda concluímos que BCA é igual a B'A'C', então temos a certeza que os triângulos são semelhantes, porque identificamos dois pares de ângulos geometricamente iguais, ok? Logo, o terceiro também terá de ser. Por isso, nós precisamos de identificar apenas dois pares. Bom, fica aqui a revista de forma um pouco rápida, então, o Teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos. Volto a dizer que a teoria 2 desta aula fala de figuras semelhantes, não só triângulos, mas de figuras semelhantes. Uma relação entre os comprimentos dos lados, as áreas e os volumes de figuras semelhantes. Muito importante para a geometria do 10º ano. Até uma próxima!